Olá, vamos falar agora sobre a dilatação volumétrica de líquidos. Bom, com relação a essa dilatação, a gente tem que fazer duas observações. Primeiro, que líquidos a gente não tem como não falar sobre dilatação volumétrica, não dá para falar em linear ou superficial. Segundo, que o líquido está sempre dentro de um recipiente, então quando a gente aquece o recipiente, a dilatação não é só do líquido, é também do recipiente. E a gente pode ter pelo menos três situações acontecendo. Então imagine o seguinte, ó. Nessa situação 1 aqui, tá? Essa aqui, ó, situação 1. O que nós temos? Inicialmente, nessa figura da esquerda, eu tenho o recipiente totalmente preenchido por líquido. Ao causar o aquecimento desse recipiente e desse líquido, o recipiente aumenta de tamanho e o líquido aumenta também. Se o nível do líquido estava exatamente na borda do recipiente e continua na borda do recipiente, o que a gente pode concluir? Que a dilatação do recipiente é igualzinha à dilatação do líquido. Por isso que os dois continuam bem encaixadinhos aqui, como você está vendo. Nessa situação 2, o que nós temos? O recipiente inicialmente estava totalmente preenchido por líquido, com o nível do líquido na borda do recipiente. Aí o recipiente é aquecido, o líquido também é aquecido, só que o recipiente fica maior do que o líquido e o nível do líquido pode ficar até mais baixo do que era no começo. A gente precisa tomar um cuidado danado na hora de interpretar isso. O que aconteceu aqui é que o recipiente dilatou mais do que o líquido não conseguiu acompanhar. Então dá a sensação que o líquido encolheu. Então aqui a dilatação do recipiente ela é maior que a dilatação do líquido. Essa é uma situação mais rara, mas é possível também de acontecer. Agora, o mais comum é essa situação 3. O que acontece nessa situação 3? O recipiente antes estava totalmente preenchido com líquido, o nível do líquido estava na borda do recipiente. Ao causar o aquecimento do recipiente e do líquido, o recipiente e o líquido aumentam de volume, só que o líquido dilata mais do que o recipiente, então um volume que extravasa é coletado aqui do lado de fora. Então observe que a dilatação do recipiente está aqui, né, mostrando esse novo volume do recipiente, só que a dilatação do líquido supera o recipiente. Ele continua com o seu nível na borda do recipiente, mas há um volume extravasado. Então aqui a dilatação do recipiente é menor que a dilatação do líquido. Tá? Então a gente tem essas três possibilidades, sendo que essa terceira é a mais comum e é dela que a gente vai falar agora. Então vem comigo. Então, o que nós temos aqui? Nós temos um recipiente com volume V0 totalmente preenchido por líquido. Aí, devido ao aquecimento, o recipiente aumenta de tamanho, passa a ter esse volume V maior que a gente está vendo aqui. O líquido acompanha, continua com seu nível na borda do recipiente, mas há um volume que extravasa do lado de fora. O que a gente pode dizer então? Que a dilatação do líquido é maior que a dilatação do recipiente, ok? Ou que a dilatação do líquido é igual à dilatação do recipiente, mais o volume que eu vou chamar de extravasado, que é o volume coletado aqui no prato aqui embaixo, ok? Lembrando que a dilatação volumétrica pode ser escrita assim, ó, volume inicial V0, coeficiente de dilatação volumétrico γ, delta θ. A gente pode pegar essa equação aqui e reescrever usando essas informações. Então vem aqui comigo aqui em cima, eu vou escrever volume inicial do líquido V0. Lembre-se que o líquido e o recipiente estavam totalmente preenchidos, né? O recipiente estava totalmente preenchido, então o volume inicial do recipiente é V0, do líquido também. Vou colocar aqui coeficiente de dilatação do líquido vezes delta θ, igual volume V0 do recipiente, coeficiente de dilatação do material do recipiente vezes delta θ, mais o volume que extravasa. Mais o volume que extravasa. Observe que se eu passar esse termo para cá, o volume que extravasa pode ser escrito assim. Ó. Quem é o volume que extravasa? Vai ser V0 vezes o γ do líquido, o coeficiente do líquido, menos o γ do recipiente, vezes delta θ. Então é dessa maneira que a gente pode calcular o volume que extravasa desse líquido nessa situação, que é a mais comum para dilatação de líquidos. Agora, se eu abrir esse ΔV extravasa usando a mesma relação V0 γ delta θ, eu posso escrever isso assim, ó, vou mudar de cor até para realçar isso. Volume V0, coeficiente do líquido que extravasa, vezes delta θ. Isso vai ser V0, γ do líquido, γ do recipiente, vezes delta θ. Bom, o volume que extravasa, ele pode ser chamado também de dilatação aparente, porque é o que a gente tem a primeira noção, a primeira sensação de dilatação do líquido, é o que vaza, quando na verdade não é. Então esse γ aqui do volume que extravasa costuma ser chamado de γ aparente. Observe que da maneira como a gente montou essa relação, esse V0 pode ser cancelado e o Δθ é o mesmo porque está todo mundo sendo aquecido simultaneamente e conjuntamente. Então a gente chega à seguinte relação.
O coeficiente de dilatação aparente do líquido é a diferença entre o coeficiente de dilatação real do líquido e o coeficiente do material do recipiente. Essa é uma relação interessante entre coeficientes. Observe que o coeficiente de dilatação aparente ele não é uma entidade real, é só um ente matemático, mas ele pode ser associado à dilatação que a gente está vendo para o líquido, que está acontecendo para o líquido, ok? Então é a partir daí que a gente equaciona um problema de dilatação volumétrica para líquidos, levando em conta sempre a dilatação real do líquido, a dilatação do recipiente, né? Cuidado que esse R aqui é recipiente, tá? E aí a gente pode criar também uma entidade chamada coeficiente de dilatação aparente para o líquido. As unidades são as mesmas, graus Celsius a -1, a representação gráfica é tudo igual, segue exatamente o mesmo caminho da dilatação volumétrica, tá bom? Ainda falando em dilatação de líquidos, a gente não pode deixar de comentar a dilatação da água, que é bastante particular. Observe esse gráfico. Dá para perceber que quando a temperatura aumenta de 0 até 4 graus, ou seja, a água está sendo aquecida, olha o que acontece com o volume, diminui. Ou seja, a água encolhe ao ser aquecida de 0 a 4 graus. De 4 graus em diante, a água expande, que é um comportamento um tanto diferente daquele que a gente viu para a dilatação volumétrica, não é? Agora veja, se a água encolhe de 0 a 4 graus, em 4 graus ela tem o seu menor volume e aqui, portanto, ela tem a sua densidade máxima. Daqui para cá, né, de 4 graus em diante, a densidade diminui. Isso é o que explica, por exemplo, o congelamento da superfície de lagos em certas regiões do planeta. Então imagina que a temperatura ambiente está aqui em 0 graus. Como essas águas aqui próximas à superfície estão em 0 graus, elas são menos densas, elas não afundam e congelam, e aí forma-se uma camada de gelo aqui na superfície. As águas mais fundas, que estão, por exemplo, a 4 graus, 5 graus, elas são mais densas e ficam aqui no fundo, mais densas e não congelam. Além disso, a camada de gelo que se forma é isolante térmica, então uma vez que essa camada de gelo se formou, a água aqui de baixo ela fica isolada termicamente de uma forma bem razoável do ambiente, então ela se mantém acima de zero, se mantém líquida enquanto o ambiente está em 0 graus. E isso ajuda inclusive a preservar a vida desse lago mesmo que você tenha a superfície congelada. Bem interessante, não?